Revele o seu instinto com a gama Peugeot 100% elétrica. Até 700 km de autonomia e até 8 anos de garantia à lua requer. A atração da energia. Os presidentes dos Estados Unidos e da China reuniram-se esta noite em Lima. Biden disse que a relação entre ambos é uma das mais importantes do mundo. Pedro Nuno Santos desafiou o PSD a confirmar se aprova a proposta para o aumento das pensões. Sobre a baixa do IRC, acusa a AD de irresponsabilidade. A Ministra da Saúde não quis responder às críticas feitas pelo PS no caso da gestão da greve do INEM. O PS diz que o Governo quer privatizar o INEM. 3 pessoas tiveram de ser resgatadas nas inundações do Algarve. Outras 2 ficaram desalojadas. Um comboio descarrilou na Fuseta. E estes são alguns dos assuntos que vão estar em destaque no Jornal da Meia-Noite, que começa agora. Boa noite, está com o Jornal da Meia-Noite, seja bem-vindo. Os presidentes dos Estados Unidos e da China reuniram-se esta noite num hotel de Lima, no Peru. Xi Jinping disse a Joe Biden que a China vai trabalhar para uma transição suave nas relações entre os dois países. Diz que está disposto a manter o diálogo e falou numa coexistência pacífica. Biden diz que, apesar de nem sempre ter estado de acordo com Xi Jinping, sempre foram honestos um com o outro. E disse ainda que a relação entre os dois Estados Unidos e a China é uma das mais importantes do mundo e que é responsabilidade de ambos mantê-la saudável. As relações comerciais entre os dois países também estiveram em cima da mesa. Foi o terceiro encontro entre os dois líderes e o último antes de Donald Trump regressar à Casa Branca. A reunião bilateral aconteceu à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. We haven't always agreed, but our conversations have always been candid and always been frank. We have never kidded one another. We've been level with one another. I think that's vital. These conversations prevent miscalculations and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict. Be competition, not conflict. That's our responsibility to our people and, as you indicated, to the people around the world. We are the most important alliance or most important relationship in the entire world. And how we get along together is going to impact the rest of the world. O presidente da Ucrânia acredita que a guerra pode terminar já no próximo ano, depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca. Zelensky lançou novas críticas a Vladimir Putin por ainda defender as anexações de território. As certezas de Zelensky marcaram a entrevista à Rádio Pública da Ucrânia. З політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Я серйозно, як президент України, буду ставитись до розмови тільки з президентом Сполучених Штатів Америки. При всій повазі до будь-якого оточення, будь-яких людей. Trump falou com Zelensky em setembro passado. O ainda candidato presidencial considerou a Ucrânia um conflito onde os Estados Unidos gastavam dinheiro inutilmente. Prometeu acabar com a guerra em 24 horas quando chegasse à Casa Branca. O líder ucraniano conta agora com a influência de Trump sobre Putin para desbloquear negociações de paz. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. Já esta semana, o embaixador russo nas Nações Unidas saudou as intenções de Trump em acabar com a guerra, onde os Estados Unidos são os maiores fornecedores de armamento. Ainda este ano, o Congresso aprovou um pacote de ajuda militar de 58 mil milhões de euros a Kiev. Trump promised to settle down the Ukrainian crisis overnight. Okay, let him try. But we know that we are realistic people. Of course, we understand that this will never happen. But if he starts or suggests something to start the political process, it's welcomed, of course. A Trump e ao Ocidente, o Kremlin exige o reconhecimento das realidades no terreno. Defende a aceitação internacional da soberania russa sobre Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson.
É nestas 4 regiões ucranianas que se registram os maiores bombardeamentos e se travam os combates mais violentos entre as tropas dos 2 países. Este fim de semana, Moscou reclamou a conquista de outras 2 povoações no leste da Ucrânia. Pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas num ataque israelita a uma escola em Gaza. Pertence às Nações Unidas e localiza-se num campo de refugiados. Israel justifica o ataque, diz que o local era usado como centro de operações do Hamas. Só este sábado morreram pelo menos 30 pessoas em ataques israelitas à faixa de Gaza. Houve um ataque israelita em Baalbek, no Líbano. Fez pelo menos 6 mortos, incluindo 3 crianças. Outras 2 vítimas eram médicos que estavam a prestar cuidados. O Líbano diz que há 11 feridos. E com Israel a voltar a atacar o Líbano, centenas de pessoas tiveram de ser retiradas de casa. O primeiro-ministro libanês pediu, entretanto, ajuda ao Irão para garantir um cessar-fogo. O sul do Líbano voltou a ser atacado. Horas antes, o exército israelita usou as redes sociais para apelar à evacuação de civis, alegando que o alvo é um reduto do grupo libanês pró-iraniano Hezbollah. Desde terça-feira, que o exército israelita tem efetuado uma série de bombardeamentos nos arredores de Beirute. One cannot deny that there are memories in that building, memories of my own children. And I really wish that I can actually take one simple picture of them when they were young. I did not take anything outside of that home because I did not expect at all that this will be an Israeli target. Na estrada, sem rumo, centenas de pessoas deixaram tudo para salvar a vida. As Nações Unidas alertam para o número elevado de desalojados e vítimas de ataques aéreos israelitas nas áreas densamente povoadas do Líbano. Já o primeiro-ministro libanês pede ajuda ao Irão para garantir um cessar-fogo com Israel. O Irão terá adiado atacar Israel para iniciar negociações com o presidente americano eleito. Os ataques de Israel a Gaza estão também em cima da mesa, numa altura que chegam informações da perda de mais vidas. 10 palestinos morreram numa escola num campo de refugiados em Gaza. A casa do primeiro-ministro israelita foi atingida por 2 foguetes de sinalização. As imagens de videovigilância captaram esse momento. Os serviços de informação israelitas falam num incidente grave que pode levar a uma escalada perigosa e confirmaram que Benjamin Netanyahu e a família não estavam em casa nessa altura. É nosso convidado no Jornal da Meia-Noite, Rui Henrique Santos, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa noite, bem-vindo, obrigada por ter vindo. Já vamos ao Médio Oriente, mas antes a notícia desta noite de Joe Biden e Xi Jinping reunidos no Peru. Será a última vez de Joe Biden, em princípio, a fazê-lo com o presidente chinês. Já aqui mencionámos, até abrimos esse jornal com isso, as simpáticas palavras diplomáticas entre ambos, apesar das grandes disputas, da grande concorrência que todos conhecemos. O que é que destaca deste encontro ao mais alto nível destas 2 grandes potências? Destaco, acima de tudo, 2 dimensões. Uma delas é que na saída de Joe Biden, efetivamente, ele tem que ter a noção que não conseguiu gerir a competição com a China da maneira que ele pretendia, não só devido a fatores domésticos, mas devido igualmente a fatores do sistema internacional. Vejamos que a China não se descolou tanto como era pretendido de Moscou e da situação da Ucrânia. E de uma segunda dimensão que eu acho que é de assinalar, de certa maneira algo repetido de 2020, quando os americanos, e nomeadamente o Exército e as Forças Armadas norte-americanas, quiseram sinalizar a Xi Jinping e à China que, apesar da saída na altura repentina e abrupta da administração republicana, existiam, como nos lembramos, adultos na sala. Ou seja, eu julgo que Joe Biden, de forma muito importante, quer sinalizar à China que, apesar de tudo, apesar de alguma disrupção que possamos ver agora com a administração republicana, existem e continuam pessoas responsáveis nas altas esferas militares. Muito bem, vamos olhar para o telefonema também de Olaf Scholz com Vladimir Putin, de iniciativa do chanceler alemão, diz o Kremlin. Putin disse que só há paz a Ucrânia abdicar de território. Já sabemos que Zelensky nega
essa possibilidade, mas ao mesmo tempo diz que Donald Trump vai acabar com esta guerra mais cedo do que se possa pensar. Como é que tudo isto vai acabar? O próprio presidente norte-americano, o novo, o Donald Trump, que acabou de ser eleito, já saberá ele próprio o que é que vai fazer? Julgo que haverá aqui, novamente, duas dimensões de análise que são interessantes. Uma delas é analisarmos a personalidade do novo chefe de Estado norte-americano, onde muitas pessoas e muitas análises dizem que, efetivamente, ele tanto é repentinamente um louco ou um nazi, portanto, há muita circulação de ideias nestas duas faixas, mas eu julgo que mais importante do que isso é nós analisarmos como é que o sistema internacional o vai compelir a ter uma determinada ação. E eu julgo que, e isto de forma inversa ao que muitas pessoas julgo que ele vai continuar a apoiar a Ucrânia, vai muito possivelmente diminuir o investimento na guerra, vai muito possivelmente tentar fazer o outsourcing da situação à União Europeia, mas vai chegar a uma realidade e quando confrontar essa realidade vai perceber isso, ele não pode oferecer uma vitória a Vladimir Putin na Europa. Ou seja, essa vitória, se Putin, no meio disto tudo ou no final disto tudo, conseguisse subverter a ordem internacional, seria uma derrota dos Estados Unidos, algo que Donald Trump seguramente não quer levar aos ombros. E o que é que nos diz sobre o Médio Oriente, para passarmos para essa zona de conflito, as escolhas que Donald Trump está a fazer para a sua administração? Parece que não está para acabar o conflito naquela zona? São escolhas que ideologicamente repetem indicadores do que foi a administração que ele teve entre 2017 e 2021. Ou seja, são escolhas maioritariamente ideológicas, são escolhas de pessoas muito bem relacionadas com Israel e são escolhas que muito possivelmente dão a entender que vai haver um apoio massivo nesta fase a Jerusalém, que vão haver sanções no que diz respeito ao Irão, mas mais uma vez as pressões do sistema internacional, ou seja, a não possibilidade de desistir daquilo que se passa ali, vai, julgo eu, levá-lo e empurrá-lo a ter possivelmente algum tipo de acordo com o Irão, como aliás assistimos recentemente em alguma negociação um bocado fugidia de Elon Musk com o embaixador iraniano em Nova Iorque. Já vamos ter que terminar, mas antes ainda queria ouvir as suas expectativas para o G20, a reunião que começa na segunda-feira, ao mais alto nível também no Rio de Janeiro, sem o presidente russo. Que conclusões é que seria importante saírem daqui? Eu julgo que nenhuma vai sair, como sempre analisamos e vemos nas conclusões do sistema internacional e nas conclusões das conferências internacionais, nenhum de nós se recorda de algo que tenha saído de sobremaneira do último G20 ou de um G20 há 2 anos. Portanto, acima de tudo, qualquer conclusão que tenha a ver com questões militares ou com questões de política externa vão continuar a ser afastadas deste nível de decisão. Vão-se tentar entoar algumas conclusões agradáveis relativamente a questões de fome, a questões de clima, mas aquilo que é importante e que mata pessoas diariamente não se vai chegar a nenhuma conclusão. E com muitos protestos, como vemos no Rio de Janeiro, para este encontro do G20 a partir de segunda-feira no Brasil, pela primeira vez. Muito obrigada, Rui Henrique Santos, por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Boa noite, obrigada. A chuva forte que atingiu o Algarve provocou inundações, 2 pessoas ficaram desalojadas, outras 3 tiveram de ser resgatadas e um comboio descarrilou na zona da Fuseta. Acordaram em sobressalto e a madrugada foi de angústia para estas famílias em Alfandanga, município de Olhão. A chuva caiu em força, entrou casa adentro. Por mais braços que ajudassem, não foram suficientes para pôr tudo a salvo. O retrato do que viveram é comum a vários moradores na região. Isto é de lamentar, só quem passa e não dorme. Só peço a Deus que dê olho por nós. Isso que eu peço quando durmo durante a noite.
Os bombeiros acorreram às muitas chamadas. Desde a meia-noite de sexta-feira foram registadas perto de 150 ocorrências que envolveram mais de 400 operacionais. Mas a precipitação mais intensa coincidiu com a maré cheia e os sistemas de escoamento não tiveram capacidade de resposta. Nada que surpreenda quem aqui vive, os apelos são antigos e dizem a falta de respostas também. É lamentável, os ribeiros estão cheios de canas. Isto é uma linha de água, correto, mas tem habitações, tem a carpintaria do meu marido, que já tivemos prejuízos de valores elevados. E é triste, eu agora pedia às entidades responsáveis por esta situação que olhassem um pouco por nós. Na Ribeira de Alfandanga, uma mulher foi salva por populares depois de ter caído e ter sido arrastada pela força das águas. Em Tavira, 2 pessoas tiveram também de ser resgatadas devido à chuva intensa, uma de dentro de uma viatura, outra de uma habitação. E em Castro Marim, 2 idosos ficaram desalojados. O cenário desolador repete-se em vários outros locais do Algarve. São muitos os registros partilhados nas redes sociais. Casas, lojas e restaurantes inundados. A Estrada Nacional 125, que chegou a estar cortada ao trânsito na zona de Luz de Tavira durante a noite, foi reaberta ao final da manhã. Já a circulação ferroviária entre Fuzeta e Olhão mantém-se interrompida depois de um comboio regional que transportava passageiros ter descarrilado por causa de pedras de grandes dimensões que caíram para a linha férrea arrastadas pela chuva. Não há, no entanto, feridos a registar. À medida que, ao longo do dia, a chuva foi dando tréguas, foi tornando visível os estragos causados. Mas ainda é cedo para fazer contas ao prejuízo. Não conseguimos ainda ver os estragos, ainda não conseguimos chegar lá. O meu marido tem estado a esgotar a água, agora depois de esgotar a água e de limpar a oficina, aí é que se vê o prejuízo que nós vamos ter novamente. Ainda que em algumas zonas a situação meteorológica continua a justificar vigilância, prevê-se agora mais tranquilidade. No geral, vai haver uma melhoria do estado do tempo com a diminuição dos aguaceiros, a diminuição da intensidade do vento. A partir do meio da próxima semana, espera-se que a chuva volte a cair com mais intensidade. Até lá, o sol traz alguma bonança, sobretudo para quem tem agora de reconstruir o que a tempestade levou. Pedro Nuno Santos desafia o PSD a dizer se aprova o aumento das pensões que os socialistas querem inscrever no Orçamento do Estado. Sobre a polémica com a baixa do IRC, acusa a AD de irresponsabilidade. O Parlamento volta a bater recordes de propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Este ano foram 2.123, mais 259 do que no ano passado. Há propostas para todas as áreas da governação e o Chega é o partido que mais quer mudar o orçamento. Apresentou 637 medidas alternativas às do governo. O PCP surge em segundo lugar e no fim da tabela estão o Partido Socialista, a coligação que suporta o governo e a Iniciativa Liberal. Daqui para a frente é preciso começar a fazer contas à despesa, à receita e às maiorias possíveis para que cada partido consiga ver viabilizadas o maior número de propostas de alteração que está a tentar introduzir. O PS assume que a mais emblemática é a do aumento permanente de pensões. Se for aprovada, vai ter um impacto de 265 milhões de euros e Pedro Nuno Santos não quer esperar pelas votações das próximas semanas para saber se esta medida vai ver a luz do dia. Espero neste momento é que o PSD e o Governo rapidamente digam se apoiam ou não a proposta do Partido Socialista para aumentar as pensões dos nossos reformados. A caminho de se virar a página do orçamento, o país voltou a ficar em suspenso à espera de uma crise política. Quando Hugo Soares terminou a conferência de imprensa no Parlamento, deixou uma bomba relógio nas mãos do PS. Os socialistas já tinham feito saber que não aprovariam uma descida de 1 ponto percentual do IRC, mas Pedro Nuno Santos fez marcha atrás. Nós temos irresponsáveis, para além de incompetentes, a governar o país e que, em vez de resolverem os problemas que nós temos e que os portugueses sentem todos os dias, estão concentrados no jogo político, na pequena política. Nós não. Nós estamos concentrados em resolver os problemas dos portugueses. Fica assim cancelada a renovação da novela orçamental para uma nova temporada de inverno.
Esta noite, Hugo Soares respondeu às críticas de Pedro Nuno Santos num encontro do PSD em Cabeceiras de Basto. Acusou o PS e o Chega de se unirem contra o governo. O Dr. Pedro Nuno Santos ouviu hoje designar alguns membros do governo de incompetentes e que precisavam de estudar melhor. Eu acho que quem precisa estudar melhor é o secretário-geral do Partido Socialista, porque ele devia saber que o impacto dos 2 pontos percentuais do IRC só se verificaria em 2026. Portanto, uma coisa não é comparável com a outra. Quero que fique muito claro, o governo vai aumentar todos os pensionistas no próximo ano e vai continuar a aumentar o complemento solidário para idosos, e este Orçamento de Estado tem já uma grande carga de propostas aprovadas durante a legislatura entre o Chega e o Partido Socialista. Eu repito, Chega e Partido Socialista são cúmplices. Eles fingem no espaço público de gladiarem-se, mas depois naquilo que é essencial, unem-se contra o governo. São boas notícias para quem tem crédito à habitação. A partir de hoje, as 3 principais taxas de referência dos empréstimos para a compra de casa estão finalmente abaixo dos 3%. Ainda assim, continuam muito acima dos valores de 2021. Nada como olhar para um caso concreto, um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, feito em novembro de 2021, quando a Euribor ainda estava negativa. A prestação, nessa altura, considerando um spread de 1%, estava em 655 euros. Em novembro de 2022, ou seja, um ano depois, essa prestação passou de 655 para 832. O pico foi atingido em novembro de 2023, temos uma prestação praticamente de 1.000 euros. Em 2 anos, a prestação da casa chegou, em muitos casos, a mais do que duplicar. A culpa é da taxa Euribor. De junho de 2022 até dezembro de 2023, passou de 0 para 4. Portanto, praticamente subiu 4%. Mas agora está a descer, ainda que muito mais lentamente. As taxas Euribor a 12 e a 6 meses já estavam abaixo de 3% e a partir desta sexta-feira também a Euribor a 3 meses desceu abaixo dessa marca. 3% é uma barreira psicológica, é certo, mas tem grande impacto na prestação da casa. Se for a revista este mês, pode cair entre 45 e 130 euros por mês para um empréstimo de 150 mil euros. Para Orlando Teixeira, intermediário de crédito, é uma boa poupança, mas não se compara ao que os clientes podem conseguir de outra forma, mudando de banco. Portanto, os bancos estão cada vez mais competitivos, oferecem de facto também a possibilidade de transferências de crédito, incentivam exatamente essas transferências de crédito sem qualquer custo ou com custos muito reduzidos e que permitem que os clientes tenham uma taxa mista a 1, 2, 3, 5 anos. Se optar por uma taxa fixa, tenha atenção à proposta. É que há novos alívios previstos para os próximos meses. Os analistas esperam que em apenas meio ano as Euribor desçam para entre 2% e 2,5%. A Ministra da Saúde não quis esta tarde responder às críticas feitas pelo PS no caso da gestão da greve do INEM. No encontro em Braga, Ana Paula Martins recusou comentar o assunto, mesmo depois de Pedro Nuno Santos ter acusado o atual governo de querer privatizar o serviço de emergência. Foram 8 anos de PS no poder e são agora quase 8 meses de um executivo com o PSD aos comandos. Com a greve do INEM a deixar marcas políticas, Pedro Nuno Santos diz que a gestão desta greve não pode ser imputada ao governo anterior. Quem faz uma campanha criando a expectativa nos portugueses e a ilusão nos portugueses que os problemas da saúde se resolviam fácil e rápido foi Luís Montenegro, não foi a Sra. Ministra da Saúde. Se o governo acha ou achava que há problemas estruturais do INEM, o que é que isso significa? Que perante um pré-aviso de greve, o cuidado e o alarme do governo devia ser maior. O que é que nós tivemos? Negligência, desvalorização. Para o líder socialista, esta é uma questão de competência. Já não se trata de um problema ideológico ou político, ainda que puxe precisamente pela ideologia para dizer que existe uma agenda de direita, depois da Ministra da Saúde, sublinha Pedro Nuno Santos, ter dito que queria que o INEM fosse um coordenador e não um prestador de serviços. Os partidos de direita, quando não conseguem resolver problemas de Estado e do Estado, a solução que têm sempre para apresentar é privatizar.
E aquilo com que nós nos deparamos com essa afirmação da Sra. Ministra é que ela primeiro desiste do INEM e a sua solução, aparentemente, ela ainda não explicou bem, a sua solução é privatizar a prestação da emergência médica em Portugal. Precisamente sobre estas palavras de Pedro Nuno Santos, se as ouviu e o que tem a dizer sobre o que disse o líder do PS, a Ministra da Saúde, em Braga, no encontro do PSD sobre o orçamento do Estado, foi bastante clara na resposta aos jornalistas. Eu compreendo que queiram falar sobre o INEM, mas eu não vou falar sobre o INEM. Se tiverem alguma questão que queiram, se tiverem alguma questão sobre aquilo que eu venho hoje aqui fazer, que é falar do orçamento de Estado em geral e da área da saúde em particular, que interessa a todos os portugueses. Falou muito pouco do que está a preparar para recuperar o INEM. Eu não vou falar neste momento sobre o INEM, eu agradeço muito e quero ser muito delicada convosco, responsabilidade, Sra. Ministra. Quanto tempo é que vai demorar esse apuramento de responsabilidade? Mas não vou falar sobre o INEM. O Ministério Público está a investigar 7 mortes por falhas no INEM. Serão averiguadas eventuais falhas nos serviços mínimos na greve. O Procurador-Geral da República já veio, entretanto, esclarecer que, neste caso, também serão analisadas possíveis responsabilidades dos políticos. Há escolhas de Donald Trump para a administração que estão a fazer com que tente contornar o processo de confirmação do Senado e queira assim nomeações diretas para os cargos. 2 dos nomeados para a administração podem não passar o crivo do Congresso por terem sido alvo de investigações relacionadas com má conduta sexual. Já eram escolhas controversas Pete Hegseth para secretário da Defesa e Matt Gaetz para procurador-geral. Of course they're not doing background checks. Look, I mean, part of the reason they can move so fast is they've got the easiest vetting process in the world right now, which is it consists of one question. Will you be absolutely loyal to Donald Trump and do whatever he asks you to do when he asks you to do it? And if the answer is yes, you're vetted. Analistas defendem que Trump escolheu Gaetz para efetuar uma purga generalizada no Departamento de Justiça, que acusa de caça às bruxas pelas investigações de que foi alvo. Donald Trump estará, segundo a imprensa norte-americana, a pressionar o Senado a saltar a etapa das audiências necessárias para a confirmação nos cargos. The president is going to push Senate Republicans to not have a confirmation hearing so that someone can move forward who's been the subject of credible allegations of sex trafficking. That would be a very difficult way to start his administration. Nada que trave Trump e o seu exército de advogados. Ameaça, de acordo com o Wall Street Journal, reter o dinheiro destinado pelo Congresso a programas que não interessam à Casa Branca. O elenco governativo de Trump tem ocupado a imprensa norte-americana com sucessivas polémicas. Alegações de má conduta sexual com uma antiga ama dos filhos também perseguiram Robert F. Kennedy Jr. A escolha de Trump para a pasta da saúde põe em causa a saúde pública por promover, entre outras, teorias da conspiração sobre a vacinação. A lot of folks see this as this is going to affect vaccines. In fact, it's going to affect everything. What Medicare covers, what preventive services are free. That is a decision of the health secretary. So our mammograms continue to be covered for free. Our colon cancer screening is going to continue to be covered for free. All of those are going to be decisions that fall to him. Trump continua a rodear-se de leais colaboradores. Nomeou como número 2 no Departamento de Justiça o advogado que liderou a defesa no julgamento pelo pagamento irregular a uma atriz de filmes pornográficos. Trump foi condenado, mas a decisão pode vir a ser anulada dentro de dias. Para porta-voz da Casa Branca, nomeou uma antiga estagiária da Fox News que desde 2017 integrou as equipas de comunicação de Trump durante as campanhas presidenciais. Caroline Leavitt será a mais nova de sempre no cargo. Para a análise, é a nossa convidada Ana Rita Guerra, jornalista nos Estados Unidos. Muito boa noite, bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade. Gostava que nos falasse um pouco sobre algumas das escolhas de Donald Trump e percorrer consigo aqui alguns nomes para percebermos que caminho é que ele está a tentar trilhar nesta nova administração. Parece-me inevitável começarmos por Elon Musk, que vai ser um dos líderes da Comissão de Eficiência Governamental. Como é que antecipa a coabitação destes dois egos?
Essa é uma questão muito interessante, porque de facto são ambos personalidades muito intensas que gostam de ter a atenção focada sobre si e, portanto, existe essa dúvida de até que ponto é que Elon Musk conseguirá coexistir com Donald Trump agora que conseguiram aquilo que queriam, que era chegar ao poder. No entanto, eu suponho que, pelo menos para já, as coisas vão correr bem. Elon Musk será o homem não eleito mais poderoso, não sei se do mundo, mas pelo menos certamente dos Estados Unidos. E esta comissão não é uma comissão oficial, ou seja, não é um departamento oficial que é criado, mas vai ser muito influente, vai ter muita influência sobre as decisões de gastos, onde é que vão ser cortados os gastos do governo, portanto, a alocação orçamental, e isso, de facto, coloca questões de conflito de interesses que são bastante preocupantes. Corre o rumor, digamos, que Elon Musk pediu a Donald Trump que nomeie alguns dos empregados de uma das suas empresas, a SpaceX, para o Departamento de Defesa, que depois vai atribuir contratos que a SpaceX quer. E, portanto, há aqui uma série de dúvidas, não sei até que ponto é que isso vai fazer alguma diferença, mas Elon Musk, eu diria, neste momento, é a escolha mais consequente desta nova administração Trump. Uhum. Os nomeados por Trump terão de ser investigados, questionados e aprovados pelos senadores. Um dos nomes mais controversos é Matt Gaetz, para procurador-geral, quando o próprio estava a ser investigado por condutas sexuais impróprias antes de agora se demitir de congressista. Quem é que é este homem? O que é que ele nos diz sobre esta administração e de ficar com esta pasta em particular? Matt Gaetz, da Flórida, é possivelmente um dos membros do Congresso mais odiados pelos seus colegas do Partido Republicano, do Partido Democrata. Portanto, é uma personalidade que, de facto, estava a ser investigada não apenas por tráfico sexual, abuso sexual de menores, inclusive os congressistas ouviram o testemunho da menor com a qual, alegadamente, este congressista teve relações, mas também por utilização imprópria de fundos. Enfim, há uma série de questões éticas que estavam a ser investigadas. Há 6 meses, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava a investigar Matt Gaetz e, portanto, ele agora ser a pessoa que vai estar à frente deste Departamento de Justiça é bastante preocupante. Agora, se é surpreendente, eu acho que não, porque Matt Gaetz foi um dos defensores de Trump mais vocais nos últimos anos. E, portanto, o Donald Trump já tinha dito na sua campanha que ia ser ditador, foi uma expressão que ele usou desde o primeiro dia, e uma das questões que ele queria era, enfim, a retaliação contra os seus inimigos políticos e contra aqueles que, até mesmo dentro do seu próprio partido, negaram que ele tivesse ganho as eleições de 2020. É precisamente esse o papel que Matt Gaetz vai cumprir aqui, ir atrás dos inimigos de Donald Trump e, portanto, eliminando a barreira, digamos assim, da independência do departamento. E há uma impunidade sobre isso? Sim, quer dizer, se os senadores, de facto, confirmarem Matt Gaetz, não há muito que se possa fazer, até porque, tendo em conta aquilo que aconteceu com o Supremo, de ter indicado imunidade praticamente completa aos presidentes, não há muito que alguém possa fazer neste momento para contrariar a vontade de Donald Trump. E, sejamos honestos, Donald Trump disse que ia fazer precisamente este tipo de nomeações, portanto não há nada de surpreendente naquilo que ele está a fazer. E sobre a maioria republicana no Senado, não tem dúvidas que vai aprovar estes nomes de caras que Donald Trump vai nomear, ou há dúvidas, nomeadamente nestes 2 nomes que já falámos, ou mais de alguns, que também ainda lhe vou perguntar? Há muitas dúvidas, sim, até porque a maioria não é muito extensa, ou seja, não estamos a falar de, por exemplo, 60 senadores contra 40 dos democratas. Será mais ou menos, eu diria, previsível que pelo menos ali 1 ou 2 republicanos de facto tenham dúvidas e isto não seja um processo absolutamente sem espinhas. Agora, também tem sido levantada a possibilidade de Donald Trump conseguir que tanto a Câmara dos Representantes como o Senado vão, digamos assim, de férias, artificialmente de férias, para assim conseguir consegue fazer ele nomeá-los sem ir ao Senado.
precisamente, sem confirmação, precisamente. Ainda queria ouvi-la sobre Robert F. Kennedy Jr. para secretário da Saúde. Tem 70 anos, vem do Partido Democrata e com posições negacionistas, por exemplo, sobre vacinas. Que tipo de medidas é que ele quererá tomar ou que Donald Trump quererá que ele tome? Eu acompanhei a campanha do Robert F. Kennedy Jr., a campanha presidencial como independente, antes de ele desistir e dar o seu apoio a Donald Trump, e, portanto, essa era, de facto, a base da sua campanha. A base da sua campanha era desmantelar uma série de agências que, neste momento, regulam todo o tipo de coisas em termos de saúde, vacinação, investigação para cancro, investigação para doenças infecciosas, o trabalho com as farmacêuticas, e portanto essa é uma das coisas que ele quer fazer. Ele já disse que quando chegar ao cargo vai pedir às agências que suspendam por 8 anos a investigação de medicação ou de curas para cancro, doenças infecciosas, etc. E ele quer que o foco seja na obesidade infantil, mas a obesidade como um todo, e portanto ele vai tentar retirar uma série de coisas do mercado, incluindo vacinas, porque, enfim, é anti-vacinas, mas ele quer retirar muitas coisas do mercado alimentar, corantes, dos produtos, quer acabar com o domínio do complexo agroindustrial. Eu acredito que isso vai ser muito difícil, porque são empresas muito poderosas e que fazem muitos donativos às campanhas dos políticos que estão lá agora no poder. Portanto, eu acho que isso vai ser muito difícil, mas ele pode, de facto, gerar o caos na saúde. Isso será ainda pior se o plano de Donald Trump de abolir o Obamacare, portanto o Affordable Care Act, que permite cerca de 25 milhões de pessoas terem acesso a cuidados de saúde, se isso realmente acontecer, podemos ter aqui uma situação calamitosa nos próximos anos. Por fim, ainda escolhi Tulsi Gabbard porque tem sido um dos nomes também mais polémicos destes nomeados de Donald Trump. Ela, em princípio, será a diretora das agências de informação. Conhecemos os elogios que fez a Vladimir Putin há uns tempos. Qual é a sua opinião sobre esta nomeação do novo presidente norte-americano? É bastante perigosa porque Tulsi Gabbard, além de não ter muita experiência ou de não ter experiência nenhuma a lidar com agências de inteligência, não só se reuniu com Bashar al-Assad em 2017, como é uma fã incondicional de Vladimir Putin, circula até a suspeita, eu creio que ela foi investigada como potencialmente um ativo russo nos Estados Unidos e, portanto, apesar de não se saber muito bem que tipo de relação é que é essa que Tulsi tem com Vladimir Putin e com Bashar al-Assad e outros regimes menos democráticos, de facto ela não tem experiência e pode ser um problema muito grande para a inteligência norte-americana. Sendo que esta administração Trump também já falou de dissolver o FBI, não é? O Federal Bureau of Investigations. Portanto, pode haver aqui uma revolução muito grande na forma como a inteligência e as agências norte-americanas funcionam, e isso poderá levar os parceiros internacionais, parceiros europeus, parceiros da Austrália até ao Reino Unido, a não quererem partilhar informação importante porque receiam o que é que pode acontecer a essa informação. E, portanto, os próximos anos vão ser complicados se a Tulsi Gabbard, que foi democrata, que inclusive se candidatou à presidência pelo Partido Democrático, só deixou o partido em 2022, se ela for realmente confirmada, podemos ter aqui uma situação muito complicada. Vamos ver. Vamos ver. Ana Rita Guerra, muito obrigada por ter estado connosco no Jornal da Meia-Noite. Até uma próxima. Obrigada. Líderes das 20 maiores economias do mundo encontram-se na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. A cimeira do G20 não vai contar com a presença de Vladimir Putin. Esta tarde, o Presidente do Brasil e o Secretário-Geral das Nações Unidas estiveram reunidos para antecipar os trabalhos. Este sábado esteve a decorrer a cimeira social que juntou organizações da sociedade. Na declaração que foi elaborada, apelam aos líderes do G20 que reforcem o combate às alterações climáticas e à fome. Para chegar ao coração dos cidadãos comuns, os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. O neoliberalismo
agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. O G20 precisa discutir uma série de medidas para reduzir o custo de vida. Morreram mais de 220 pessoas nas cheias em Espanha. A região de Valência foi a mais afetada ao longo das últimas 2 semanas. As inundações deixaram milhares de pessoas desalojadas e cidades destruídas. Os trabalhos de limpeza continuam a decorrer, assim como as buscas pelos desaparecidos. Em Valência já é descrita como a maior catástrofe natural do século. Deixou milhares de desalojados, mais de 200 mortos e ainda desaparecidos. A ajuda chega de vários cantos do mundo quando a situação parece cada vez mais desesperante. Lo complicado de encontrar o de buscar es algo muy minucioso porque pudiera estar en donde menos esperemos que algo esté y no sabemos que en realidad qué es lo que buscamos o si vamos por un objetivo en específico, pero como es un lugar muy grande, muy amplio, no sabemos qué nos podemos encontrar y cuánto tenemos que buscar. Enquanto uns procuram por desaparecidos, outros fazem o luto daqueles que já partiram. Pensábamos que no era de las dimensiones que ha sido. Dijimos, no, como mucho nos dijeron los vecinos, serán 3 deditos. Verás cómo no es nada. El agua empezó a subir. Mi hermana llamó al 112 y nos dijeron, hay que ponerse, no puede ir nadie. Lo hemos perdido todo. No nos queda nada. Centenas de voluntários juntam-se às equipas de limpeza que estão a trabalhar nas áreas afetadas. Chega também ajuda a quem não consegue sair de casa. Ahora mismo estoy repartiendo medicación a personas con enfermedades crónicas que no pueden, por la situación de la Dana, acercarse a Valencia, no tienen forma de salir de estos pueblos. Ha sido muy fuerte porque aparte de... Conozco a mucha gente en esta zona, a nivel personal ha sido fuerte y a nivel trabajo también porque la gente lo pasa mal, de tener un día todo te has quedado sin nada, parece que esto no va a acabar nunca. Pero bueno, al final saldremos adelante todos e se sacará. Em Málaga, as inundações levaram milhares de pessoas a ter de sair de casa e várias escolas foram encerradas. Também as ligações ferroviárias entre Málaga e as cidades de Madrid e Barcelona foram suspensas. Centenas de ativistas protestaram hoje na COP29. O protesto foi autorizado pela organização. Exigem que mais dinheiro seja destinado à luta contra as alterações climáticas. A Cimeira do Clima, que reúne os líderes mundiais em Baku, no Azerbaijão, termina na próxima sexta-feira. What we see out of these negotiations is a lack of political will from developed countries. They need to show the money in terms of grants-based finance. Without that, we cannot deal with the climate crisis. And so here we say rich countries would have to pay up, pay up for their climate debt. They owe us big time. They find money for wars. They find money for supporting the fossil fuel industry, but they say that they don't have money for climate action. Greta Thunberg participou ontem em protestos à porta da COP29. Criticou o evento por não ser capaz de trazer mudanças significativas. I think we have to stop pretending that conferences like the COP that currently are not leading to any even close to meaningful climate action that we need. For example, last year we saw an all-time high of greenhouse gas emissions, and 2024 is said to be the hottest year ever recorded. These COP processes are failing us. Having these conferences as greenwash platforms for politicians to pretend that they are taking action, of course, it's also greenwashing the human rights abuses that these countries are committing. Pelo menos 8 pessoas morreram num ataque com uma facada numa universidade perto de Xangai, na China. O autor, de 21 anos, é um dos alunos. Atacou os colegas depois de ter chumbado num exame que o permitia concluir o curso. Foi detido no local e confessou o ataque. Um homem fez hoje 4 reféns num restaurante nos arredores de Paris. O sequestrador era filho do proprietário. Os reféns eram trabalhadores do estabelecimento. No local foi montado um forte dispositivo com agentes armados e vários carros da polícia.
Não houve registro de feridos. A correspondente da SIC explica que o suspeito já era conhecido das autoridades francesas por episódios violentos. 4 trabalhadores deste restaurante foram, entretanto, retirados em segurança, sem terem ficado feridos, depois das autoridades terem ido ao encontro do principal suspeito, um homem na casa dos 35 a 40 anos, que ao início da tarde se barricou dentro do restaurante do seu pai, armado com uma faca. É um estabelecimento que fica a cerca de 6 km da Torre Eiffel, portanto uma zona altamente movimentada e até turística, mas o restaurante não tinha qualquer cliente. As únicas pessoas que ficaram sequestradas eram trabalhadores do restaurante e não se conhece para já as motivações que levaram o homem a manter estes trabalhadores como reféns. Sabe-se sim que era já conhecido das autoridades por episódios de violência, mas também por assuntos relacionados à droga. Ele próprio será dependente também de droga e esta manhã, segundo a imprensa francesa, a mãe até terá ligado ao INEM para pedir ajuda face ao estado de desequilíbrio do filho, que apresentaria abstinência face a estupefacientes. Este episódio levou a um forte destacamento policial, a um dispositivo policial enormíssimo que envolveu até uma unidade de elite da polícia. Entretanto, foi aberto um inquérito por sequestro. Mais de 50 pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa pelo fim da violência e da corrupção em Moçambique. A violência continua no país depois da vitória da Frelimo nas eleições de outubro. Ao longe, pinta na cara a bandeira do país que deixou há pouco mais de 2 anos, por força das condições de vida que perdeu. Continua a lutar por melhorias em Moçambique. Sou uma das moçambicanas nascidas e criadas, só saí depois dos meus 36 anos. É penoso, é difícil, queríamos muito poder estar lá, mas acredito que mesmo à distância nós podemos fazer a diferença. Largar o sentimento de impotência perante os relatos que chegam todos os dias do país. Juntaram-se assim para serem a voz de quem a vai perdendo por lá. Temos visto manifestantes a fazerem manifestações pacíficas, entretanto também temos visto a polícia, temos visto pessoas a serem baleadas e nunca vimos pessoas a serem responsabilizadas por essas situações. Eu acho que os que estão em distância, devemos preocupar-nos muito e tentar dar uma ajuda mesmo em distância. Iniciaram o protesto com orações, seguidas de 1 minuto de silêncio, pelas mortes registadas em manifestações por todo o país. Já ascendem as 40. Começaram depois, passo a passo, a marcha que quis dar força a familiares e amigos que estão em Moçambique. Viver silenciado no nosso próprio país, não podemos falar absolutamente de nada. Tem sido difícil, principalmente por causa da falta da comunicação. Você nunca sabe se tua família está em paz, está bem, sobreviveu a algum ataque policial. Nós estamos a mandar cartas para várias instituições, para o governo e para o Parlamento. O que é que esperam que o governo português faça, por exemplo? Faça uma pressão no governo moçambicano para que haja uma averiguação das próximas eleições, porque o que nós esperamos é que eles façam o certo, que é anular as eleições atuais. No fim, as mais de 50 pessoas da comunidade em Portugal esperavam uma palavra de um representante ou do governo frente à sede da CPLP em Lisboa. Ninguém apareceu, mas não baixaram os braços e pediram mais alto: justiça. Dezenas de utentes concentraram-se hoje em frente ao Centro de Saúde do Bom Barral por causa da falta de médicos de família. Há quanto tempo não têm médico de família? Há mais de 2 anos ou 3. Eu também, já há mais de 3 anos. 2 anos e tal. Há 10 anos tenho a impressão. Eu há 5 anos não tenho médica. Se não tivesse a ADSE, morria. Hoje já nem me lembro. Já me esqueci. Já foi há uns 15 anos, talvez.
Há anos sem médico de família e estes utentes têm de percorrer quilómetros para conseguirem acompanhamento médico. Tenho sido seguido agora em Lisboa, no Polivalente, em Santa Maria e em Leiria. 13 mil pessoas pertencem à unidade de saúde local do Bom Barral. Dizem que a falta de serviços se tem vindo a acentuar de forma gradual nos últimos 10 anos. O Governo tem as mãos na massa, pode e deve e tem condições para resolver o problema. Assim, queira ter essa opção de criar condições para fixar médicos e enfermeiros e outros profissionais aqui no Centro de Saúde e dar condições de saúde a este Conselho que tem algumas particularidades, nomeadamente a questão da população ser muito idosa. O Governo tem feito aquilo que faz, de uma forma geral, no país inteiro, que são os concursos. Temos tido conversações e reuniões com a Sra. Secretária de Estado, inclusive com a Sra. Ministra da Saúde, que estão perfeitamente a par da situação. Numa linha que passe por Coimbra para Norte, não temos esses problemas de falta de médicos de família. Porquê? Na manhã deste sábado, dezenas de utentes concentraram-se em frente ao Centro de Saúde do Bom Barral, na tentativa de serem ouvidos pelo Governo. No fim do prazo para o recrutamento de guardas prisionais, surgiram cerca de 200 candidaturas, quando a semana arrancou com apenas 40. O concurso é considerado o maior dos últimos anos. A falta de profissionais levou o Governo a abrir vagas para novos guardas prisionais no final de outubro, mas poucos se inscreveram. Depois de a falta de candidatos ter sido notícia, o número quadruplicou. Há agora mais de 200 interessados na carreira. O último concurso aconteceu há 3 anos, com 150 vagas. O atual quer formar 225 guardas para trabalharem nos 49 estabelecimentos prisionais que existem no país. Durante os 9 meses de formação, os candidatos vão receber 870 euros. Quem for admitido vai começar por ter um salário de 1.716 euros brutos. Os sindicatos dos guardas prisionais têm negociado com o Governo para conseguir tornar a carreira mais atrativa. Esta semana foi aprovado um sistema de avaliação de desempenho semelhante ao da PSP, que permite uma progressão na carreira mais rápida a partir do próximo ano. As candidaturas podem ainda ser submetidas através do site da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais até ao final de segunda-feira. A PSP apreendeu 85 quilos de cocaína na zona de Alverca, que poderiam valer 3 milhões de euros na venda. É uma das maiores apreensões de sempre. 3 milhões de euros seria quanto podiam render os 85 quilos de cocaína que a Polícia de Segurança Pública apreendeu esta quinta-feira num caminhão na zona de Alverca, em Lisboa. Estava no interior do caminhão, o caminhão transportava uma mercadoria absolutamente normal, rolos de papel industrial, e dentro de 4 sacos desportivos encontravam-se estas quantidades devidamente acondicionadas. Portanto, estamos a falar de 85 quilos de cocaína que se prevê que esteja em elevado estado de pureza. As autoridades dizem que esta droga é maioritariamente produzida na América Latina e admitem a possibilidade de haver uma ligação ao crime organizado. Uma coisa é certa, portanto, só o crime organizado se consegue colocar 85 quilos de cocaína num país do outro lado do mundo. Foram identificadas 2 pessoas, uma delas o condutor do caminhão, mas até ao momento não foram feitas detenções. A PSP deteve em Lisboa 2 homens suspeitos de assaltos a mais de 100 carros na área da Grande Lisboa em apenas 5 dias. Foram apanhados no armazém onde escondiam um material roubado até que o conseguissem vender no mercado negro. O material recuperado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP permite associar os 2 homens de 48 e 19 anos a furtos em 55 carros. Mas a polícia suspeita que terão cometido pelo menos o dobro dos crimes. Estamos a falar de um fenómeno que tem 5 dias, desde o início até à neutralização efetiva. Foi visto que estava a haver furtos em grande número, em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Vila Franca. Em cada bairro, em cada local, apareciam sempre 10, 15, 20 viaturas furtadas. A PSP acredita que a dupla tentava imediatamente desfazer-se dos bens furtados no mercado negro e, quando não conseguia fazê-lo, tinha onde esconder o material.
Eles são surpreendidos também, portanto, não em flagrante delito, também fora de flagrante delito, junto a um armazém e estavam nesse preciso momento, portanto, a desembarcar pertences que haviam estado a furtar nessa noite, portanto, para dentro desse armazém. Esse armazém foi alvo de busca, as residências dos suspeitos também, portanto, tivem-se a recuperar cerca de 20 mil euros em artigos. A investigação continua, até porque, além do furto, os 2 homens causaram estragos em dezenas de viaturas para aceder ao interior. O mais novo dos suspeitos já é conhecido das autoridades e estava a cumprir pena suspensa por crimes ligados ao tráfico de droga. 75 mil portugueses perderam a vida em acidentes de viação nos últimos 50 anos. A sinistralidade rodoviária é a primeira causa de morte nos mais jovens e a 8ª para todas as idades a nível mundial. Um motivo de preocupação que se estende às estradas portuguesas, onde nas últimas 5 décadas morreram pelo menos 75.100 pessoas. Mas, na realidade, esse número deverá ser superior, uma vez que até 2010 a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária apenas contabilizou as mortes a 24 horas. Ou seja, quem morreu mais de um dia depois do desastre não entrou nas estatísticas. No mesmo período, houve mais de 2 milhões de feridos e desses, mais de 200 mil foram graves. Os números começaram a baixar nos anos 90 e essas melhorias surgiram quando foram implementadas medidas preventivas, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança ou a fiscalização do volume de álcool no sangue dos condutores. Nos últimos anos, os números têm vindo a estagnar. Portugal é dos países europeus com uma das maiores taxas de sinistralidade rodoviária. A ANSR está a definir uma estratégia nacional de segurança rodoviária que deveria ter entrado em vigor há 3 anos, até 2030. Ainda não foi publicada. Segundo o Jornal Público, o Ministério da Administração Interna diz que está a trabalhar no compromisso, mas não aponta prazos. O almirante Gouveia Melo garante que está atento aos navios russos nas águas da NATO. O chefe do Estado-Maior da Armada visitou a tripulação de uma fragata que regressou esta manhã a Lisboa. Cerca de 4 meses depois, está de regresso. Chegou na manhã deste sábado à base naval do Alfeite. O navio Dom Francisco de Almeida passou pelo Mar do Norte, Mar da Noruega e Báltico. A bordo, 167 militares, um corpo de fuzileiros e uma equipa de mergulhadores. A Operação Brilliant Shield serviu sobretudo para vigiar e garantir a segurança em águas da Aliança Atlântica. Preocupados estamos sempre. Estamos sempre porque todas as atividades militares têm que ser contrariadas e nós temos que mostrar que temos capacidade, que estamos atentos e que, se for necessário, também intervimos e, nesse sentido, criamos dissuasão. A NATO, como um todo, o que está a tentar fazer é dissuadir qualquer agressão à Europa e, dessa forma, está a contribuir para a nossa segurança coletiva. Pelo caminho, entrou nos portos de Liverpool e Glasgow, Reykjavik e Bergen. Atento a quaisquer movimentos considerados suspeitos no radar que abrange as águas dos países da NATO, ainda com a missão de proteger infraestruturas consideradas críticas dos países da Aliança. No ano 2022, 14 navios, no ano 2023, 46, e este ano, que ainda não acabou, já são 66 trânsitos. O navio espião faz parte das atividades de monitorização que a Federação Russa faz ao longo da costa dos países europeus ligados à NATO. Só nas últimas 2 semanas foram detectados 9 navios, um deles espião, por isso garante que a Marinha está e vai continuar atenta. Milhares de pessoas estiveram esta tarde junto aos armazéns do Chiado para assistir ao momento em que se acendeu a iluminação de Natal. À hora marcada, 6 da tarde, há telemóveis no ar por toda a parte para gravar o momento em que as luzes se acendem. Minutos depois, há braços que descem vencidos pelo cansaço, porque o melhor fica para o fim.
O espetáculo arranca com temas de Natal interpretados por um quinteto de jazz. A música dá lugar ao protagonista da quadra. Bem-vindo para Natal. E com ele chega a contagem decrescente para o momento mais aguardado. E lá voltam os telemóveis. Gostei muito do Pai Natal. Foi muito especial. Entramos no Pai Natal, foi super giro, ela atuou ali super bem. E gostei muito do concerto também, foi muito giro. Yeah, it was very good. Like, it's very beautiful. We love Portugal and especially Lisbon, and it's really magical. Todos os anos eu venho cá e é sempre diferente, gostei imenso de ver. A inauguração das luzes foi um momento esperado, 25 anos, armazém chiado, é sempre uma alegria e um momento inesquecível. Foi muito, muito, muito bonito. Nem todos podem dizer o mesmo, sobretudo quem, entre milhares de pessoas, não viu o que queria. Não consegui ver o Pai Natal e houve anos em que... Houve até um ano que ele desceu pelos armazéns de Chiado a fazer escalada e pronto, trouxe os miúdos todos. Estes vieram de Sesimbra de propósito para ver e não conseguimos ver nada. Nem ouvir, ele podia ter falado e nem falou, por isso estamos um bocadinho desiludidos. Vão ter de voltar a partir de dia 1 de dezembro, à altura em que o Pai Natal vai estar no centro comercial na Baixa Lisboeta. Até 12 de janeiro, o espetáculo de luz na fachada vai repetir-se a cada meia hora, das 18 às 21h30, numa versão curta de 2 minutos. A primeira obra de arte feita por um robô humanoide foi vendida por cerca de 1 milhão de euros. A previsão era de que o retrato EA God, em português Deus da Inteligência Artificial, fosse comprado por um valor entre 113 mil e 170 mil euros, mas acabou por ser adquirido num leilão da Sotheby's por cerca de 1 milhão de euros. My artwork is a portrait of Alan Turing, the brilliant British mathematician who laid the foundation for modern computing and artificial intelligence. The portrait has a fractured and layered quality, reflecting our current fragmented and multifaceted worlds. We are absolutely in that transitional point of going from a human world where humans make all the decisions to a post-human world where the algorithms are starting to make all the decisions. And we are in that tipping point. And I think actually to highlight that with the ultimate expression, AI God, is a really good way of actually showing that significance as we transition. Ada é uma robô humanoide que, através do nome, presta uma homenagem à primeira programadora de computadores do mundo, Ada Lovelace. E se a inspiração veio de uma mulher pioneira, Ada segue-lhe os passos ao tornar-se na primeira robô humanoide a ter um quadro vendido num leilão. I draw and paint using cameras in my eyes, my AI algorithms and my robotic arm. Para chegar ao resultado final, Ada pintou vários pequenos retratos de Alan Turing que foram combinados e ampliados para uma grande tela. Nos últimos 5 anos, Ada tem estado em exibição pelo mundo. Foi criada em 2019 e é já autora de várias obras de arte. A última superlua deste ano iluminou os céus em várias partes do mundo. Nas margens do rio La Plata, em Buenos Aires, todos os sítios foram válidos para se poder captar a melhor imagem possível da superlua. Afinal, é um acontecimento raro que surge apenas 3 ou 4 vezes por ano. Eu nunca havia visto entrar os veleros quando estava a luna aí justo dándolo. Sí, así es una buena postal. Mira, el velerito ahí abajo de la luz, de la luna, el reflejo del agua. Pero la luna llena tiene una carga emocional fuerte en general. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos perdemos el contacto con lo
con lo que es cíclico y natural. Nas Katara Towers, no Catar, a paisagem ficou assim. E em Hong Kong, com a ajuda de uma roda gigante, a superlua completou o cenário. Na Venezuela, os olhares e os telemóveis centraram-se no céu. Em Caracas, foram muitos os que se reuniram para experienciar o momento. Para nosotros, Caracas es especial, la luna es especial, trae muchas emociones y de verdad que nosotros estamos aquí admirándola y disfrutando. Creo que el conectar con la naturaleza siempre es muy especial. Tengo muchos recuerdos bonitos bajo la luna, desde bailes, bodas, hasta momentos casuales así que de hecho es la primera vez que vengo a este mirador y nada, ver la luna de esta forma es simplemente bello, es bellísimo en todo momento. Recordações que ficam guardadas da quarta e última superlua deste ano. As previsões indicam que as próximas só devem surgir em outubro de 2025. Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com condições especiais nos dias Peugeot Pro, de 18 a 23 de novembro. Saiba mais em peugeot.pt. Seja bem-vindo à segunda hora do Jornal da Meia-Noite. Os presidentes dos Estados Unidos e da China encontraram-se esta noite em Lima, no Peru. Joe Biden lembrou que a competição entre os dois países não deve ser conflituosa e Xi Jinping garantiu que a China está pronta para trabalhar com o novo governo de Donald Trump. O ainda presidente norte-americano aproveitou o último encontro em funções com o homólogo chinês para estreitar aquela que chama de aliança mais importante do mundo, apesar das dificuldades. We haven't always agreed, but our conversations have always been candid and always been frank. We have never kidded one another. We've been level with one another. I think that's vital. These conversations prevent miscalculations and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict. Be competition, not conflict. That's our responsibility to our people and, as you indicated, to the people around the world. Os ventos de mudança deixam Donald Trump à frente do leme a partir de janeiro, uma transição que se espera suave e que não prejudique os últimos esforços de Joe Biden. 中方愿同美国政府继续保持对话，45年来的经验和启示。如果两国做伙伴、做朋友，求同存异，彼此成就，中美关系就能得到长足发展。如果把对方当作对手、敌人，恶性竞争，相互伤害，中美关系就会遭遇波折，甚至倒退。 O presidente dos Estados Unidos aconselhou ainda uma via aberta de líder para líderes para facilitar a manutenção de um elo saudável entre as duas nações. O encontro aconteceu este sábado, depois do encerramento do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, em Lima, no Peru. O tema central foi o impacto dos resultados das eleições presidenciais norte-americanas de há quase 2 semanas, que além de se poder refletir nas relações diplomáticas entre os dois países, também pode vir a ter influência nas comerciais, já que durante a campanha Donald Trump prometeu implementar uma taxa de 60% de tarifas aduaneiras sobre as importações chinesas. Pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas num ataque israelita a uma escola em Gaza. Pertence às Nações Unidas e localiza-se num campo de refugiados. Israel justifica o ataque, diz que o local era usado como centro de operações do Hamas. Só este sábado morreram pelo menos 30 pessoas em ataques israelitas à faixa de Gaza.
Esta noite, Israel diz ter interceptado alguns rockets lançados a partir do Líbano. Terão sido lançados cerca de 10 em direção à cidade costeira de Haifa. O exército diz que o ataque do Hezbollah atingiu uma sinagoga no centro da cidade. Um edifício e alguns carros ficaram destruídos. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. A casa do primeiro-ministro israelita foi atingida por 2 foguetes de sinalização. Estas imagens, devido à vigilância, captaram esse momento. Os serviços de informação israelitas falam num incidente grave que pode levar a uma escalada perigosa e confirmaram que Benjamin Netanyahu e a família não estavam em casa nessa altura. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão esteve reunido com o presidente ucraniano. A visita a Kiev acontece numa altura em que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão a combater ao lado da Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês diz estar preocupado com a situação no país e relembrou a importância da relação bilateral no que toca à segurança. Líderes das 20 maiores economias do mundo encontram-se na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. A cimeira do G20 não vai contar com a presença de Vladimir Putin. Esta tarde, o presidente do Brasil e o secretário-geral das Nações Unidas estiveram reunidos para antecipar os trabalhos. Este sábado esteve a decorrer a Cimeira Social, que juntou as organizações da sociedade. Na declaração que foi elaborada, apelam aos líderes do G20 que reforcem o combate às alterações climáticas e à fome. Mais de 100 presos políticos foram libertados este sábado das cadeias venezuelanas, de acordo com várias organizações internacionais. Tinham sido detidos durante as manifestações contra o resultado das eleições de julho, que deram a vitória a Nicolás Maduro. Desde então, mais de 2.400 pessoas foram presas. A chuva forte que atingiu o Algarve provocou inundações. 2 pessoas ficaram desalojadas, 3 tiveram de ser resgatadas e um comboio descarrilou na zona da Fuseta. Acordaram em sobressalto e a madrugada foi de angústia para estas famílias em Alfandanga, município de Olhão. A chuva caiu em força, entrou casa adentro. Por mais braços que ajudassem, não foram suficientes para pôr tudo a salvo. O retrato do que viveram é comum a vários moradores na região. Isto é de lamentar, só quem passa e não dorme. Só peço a Deus que dê olho por nós. Isso que eu peço quando não durmo durante a noite. Os bombeiros acorreram às muitas chamadas. Desde a meia-noite de sexta-feira foram registadas perto de 150 ocorrências que envolveram mais de 400 operacionais. Mas a precipitação mais intensa coincidiu com a maré cheia e os sistemas de escoamento não tiveram capacidade de resposta. Nada que surpreenda quem aqui vive, os apelos são antigos e dizem a falta de respostas também. É lamentável, os ribeiros estão cheios de canas, isto é uma linha de água, correto, mas tem habitações, tem a carpintaria do meu marido, que já tivemos prejuízos de valores elevados, e é triste. Eu agora pedia às entidades responsáveis por esta situação que olhassem um pouco por nós. Na ribeira de Alfandanga, uma mulher foi salva por populares depois de ter caído e ter sido arrastada pela força das águas. Em Tavira, 2 pessoas tiveram também de ser resgatadas devido à chuva intensa, uma de dentro de uma viatura, outra de uma habitação. E em Castro Marim, 2 idosos ficaram desalojados. O cenário desolador repete-se em vários outros locais do Algarve. São muitos os registros partilhados nas redes sociais. Casas, lojas e restaurantes inundados. A Estrada Nacional 125, que chegou a estar cortada ao trânsito na zona de Luz de Tavira durante a noite, foi reaberta ao final da manhã.
Já a circulação ferroviária entre Fuzeta e Olhão mantém-se interrompida depois de um comboio regional que transportava passageiros ter descarrilado por causa de pedras de grandes dimensões que caíram para a linha férrea arrastadas pela chuva. Não há, no entanto, feridos a registar. À medida que, ao longo do dia, a chuva foi dando tréguas, foi tornando visível os estragos causados. Mas ainda é cedo para fazer contas ao prejuízo. Não conseguimos ainda ver os estragos, ainda não conseguimos chegar lá. O meu marido tem estado pronto a esgotar a água, agora depois de esgotar a água e de limpar a oficina, aí é que se vê o prejuízo que nós vamos ter novamente. Ainda que em algumas zonas a situação meteorológica continua a justificar vigilância, prevê-se agora mais tranquilidade. No geral, vai haver uma melhoria do estado do tempo com a diminuição dos aguaceiros, a diminuição da intensidade do vento. A partir do meio da próxima semana, espera-se que a chuva volte a cair com mais intensidade. Até lá, o sol traz alguma bonança, sobretudo para quem tem agora de reconstruir o que a tempestade levou. Pedro Nuno Santos acusa o governo de estar concentrado no jogo político. Sublinha que o interesse neste momento sobre o orçamento é perceber se vai ser aprovada a proposta do PS de aumento das pensões. Nós não vamos fazer nenhuma chantagem com nenhum partido político nem com o governo. Nós temos irresponsáveis, para além de incompetentes, a governar o país e que, em vez de resolverem os problemas que nós temos e que os portugueses sentem todos os dias, estão concentrados no jogo político, na pequena política. Nós não. Nós estamos concentrados em resolver os problemas dos portugueses e, portanto, aquilo que interessa neste momento em matéria de orçamento, porque é a única questão verdadeiramente importante que ainda não teve resposta, é se o Governo e o PSD vão aprovar a nossa proposta para aumentar as pensões dos nossos reformados. Não vamos continuar a alimentar polémicas nem dúvidas sobre o orçamento. Está ultrapassado. O Partido Socialista já definiu o seu sentido de voto. Não estamos sempre à procura daquilo que não é problema. Esta noite, Hugo Soares respondeu às críticas de Pedro Nuno Santos num encontro do PSD. Acusou o PS e o Chega de se unirem contra o governo. O Dr. Pedro Nuno Santos ouviu hoje designar alguns membros do governo de incompetentes e que precisavam de estudar melhor. Eu acho que quem precisa estudar melhor é o secretário-geral do Partido Socialista, porque ele devia saber que o impacto dos 2 pontos percentuais do IRC só se verificaria em 2026. Portanto, uma coisa não é comparável com a outra. Quero que fique muito claro, o governo vai aumentar todos os pensionistas no próximo ano e vai continuar a aumentar o complemento solidário para idosos, e este Orçamento de Estado tem já uma grande carga de propostas aprovadas durante a legislatura entre o Chega e o Partido Socialista. Eu repito, Chega e Partido Socialista são cúmplices. Eles fingem no espaço público de gladiarem-se, mas depois naquilo que é essencial, unem-se contra o governo. São boas notícias para quem tem crédito à habitação. A partir de hoje, as 3 principais taxas de referência dos empréstimos para a compra de casa estão finalmente abaixo dos 3%. Ainda assim, continuam muito acima dos valores de 2021. Nada como olhar para um caso concreto. Um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, feito em novembro de 2021, quando a Euribor ainda estava negativa. A prestação, nessa altura, considerando um spread de 1%, estava em 655 euros. Em novembro de 2022, ou seja, um ano depois, essa prestação passou de 655 para 832. O pico foi atingido em novembro de 2023, temos uma prestação praticamente de 1.000 euros. Em 2 anos, a prestação da casa chegou, em muitos casos, a mais do que duplicar. A culpa é da taxa Euribor. De junho de 2022 até dezembro de 2023, passou de 0 para 4. Portanto, praticamente subiu 4%. Mas agora está a descer, ainda que muito mais lentamente. As taxas Euribor a 12 e a 6 meses já estavam abaixo de 3% e a partir desta sexta-feira também a Euribor a 3 meses desceu abaixo dessa marca. 3% é uma barreira psicológica, é certo, mas tem
grande impacto na prestação da casa. Se for revista este mês, pode cair entre 45 e 130 euros por mês para um empréstimo de 150 mil euros. Para Orlando Teixeira, intermediário de crédito, é uma boa poupança, mas não se compara ao que os clientes podem conseguir de outra forma, mudando de banco. Portanto, os bancos estão cada vez mais competitivos, oferecem de facto também a possibilidade de transferências de crédito, incentivam exatamente essas transferências de crédito sem qualquer custo ou com custos muito reduzidos e que permitem que os clientes tenham uma taxa mista a 1, 2, 3, 5 anos. Se optar por uma taxa fixa, tenha atenção à proposta. É que há novos alívios previstos para os próximos meses. Os analistas esperam que em apenas meio ano as Euribor desçam para entre 2% e 2,5%. No fim do prazo para o recrutamento de guardas prisionais, surgiram cerca de 200 candidaturas, quando a semana arrancou com apenas 40. O concurso é considerado o maior dos últimos anos. A falta de profissionais levou o governo a abrir vagas para novos guardas prisionais no final de outubro, mas poucos se inscreveram. Depois de a falta de candidatos ter sido notícia, o número quadruplicou. Há agora mais de 200 interessados na carreira. O último concurso aconteceu há 3 anos, com 150 vagas. O atual quer formar 225 guardas para trabalharem nos 49 estabelecimentos prisionais que existem no país. Durante os 9 meses de formação, os candidatos vão receber 870 euros. Quem for admitido vai começar por ter um salário de 1.716 euros brutos. Os sindicatos dos guardas prisionais têm negociado com o governo para conseguir tornar a carreira mais atrativa. Esta semana foi aprovado um sistema de avaliação de desempenho semelhante ao da PSP, que permite uma progressão na carreira mais rápida a partir do próximo ano. As candidaturas podem ainda ser submetidas através do site da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais até ao final de segunda-feira. Para cuidar da população isolada e mais vulnerável, a Operação Census Sénior da GNR monitoriza milhares de idosos. Teresa Casado, toda a vida fez da Serra de São Mamede o seu lar. Com a doença do marido, passou a morar sozinha, mas nem por isso ficou mais só. Estes senhores, foi um anjo do céu que vieram para mim. Estes senhores, sabe? Porque é um respeito. Quando vêm vir para aqui é um respeito porque... Pronto, porque... Para não ter tanto medo. Sente-se mais segura? Sente-me mais segura. Sente, sim, senhor. Nós estamos cá para o resto. Eu agradeço muito. Segurança trazida pela proximidade da patrulha da GNR, que regularmente visita os locais mais isolados do distrito de Porto Alegre. O Alto Alentejo é uma das zonas do país onde, em termos proporcionais, mais pessoas idosas vivem isoladas. Temos liberdade de fazer... Para identificar essas situações e reforçar o policiamento junto de quem é mais vulnerável, a Operação Census Sénior da autoridade faz esse levantamento. É uma operação que visa essencialmente incrementar aqui esta sensibilização que os militares da secção de policiamento comunitário dão a esta população mais idosa, mais isolada, mais distante, dão aqui algumas recomendações e sinalizam essencialmente para que tenhamos um registro atualizado de todos os idosos que vivem aqui numa situação mais frágil e que podem precisar da nossa ajuda. O reforço dos conselhos de segurança e o incremento da confiança no trabalho da Guarda é a grande mais-valia desta proximidade à população idosa. Poderá sempre contar connosco, está bem? Sabe disso, tá? Quando sair, já sabe, trancar sempre tudo trancadinho, como costuma fazer, que é mesmo muito importante. Agora mesmo, sinto-me aqui bem, porque é onde eu nasci e conheço tudo. Mas tenho aquela confiança, aquela, não sei como é que eu quero dizer, tenho esta gente para me ajudarem se é preciso, porque eles estão sempre a dizer quando precisem, que ligo para eles para me ajudarem. Idosos isolados que estão às vezes a 20, 30 quilómetros do centro urbano mais próximo. Não são tantos como se calhar noutros distritos, mas o facto de serem isolados é
que nos dá a maior preocupação. E é nesse sentido que tentamos ao máximo com estas patrulhas que são específicas só para este aspecto, têm mais possibilidades de passar com alguma frequência nos locais e ir identificando todos estes senhores. A Operação Census Sénior terminou a 15 de novembro, mas o trabalho é contínuo ao longo de todo o ano. Os números de 2024 ainda não estão fechados, mas a tendência diz que há mais idosos que vivem isolados por todo o país face a 2023. Quando a Guarda Nacional Republicana identificou mais de 44 mil pessoas a precisar deste policiamento especial. Só no distrito de Porto Alegre são cerca de 3 mil. O portal Imovirtual avança que o preço médio das casas em Alcochete aumentou quase 70% num ano. A principal razão é a construção do novo aeroporto de Lisboa, mas o Presidente da Câmara e agentes imobiliários dizem que os dados não são reais e que o aumento começou antes de ser anunciada a nova localização. O Imovirtual conclui que os preços dos imóveis em Alcochete subiram em média cerca de 67% em apenas 12 meses, um aumento que o portal considera inédito no mercado. Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, o preço médio das casas subiu de 450 mil euros para 495, corresponde a uma subida de 10%. No terceiro trimestre, em relação ao anterior, os valores médios chegaram a atingir os 600 mil euros, uma subida de 21,21%. Isto acontece numa altura em que o Governo anunciou a localização do novo aeroporto de Lisboa, precisamente para Alcochete. Para quem lá vive há muitos anos, a preocupação e a procura de alternativas já está presente na rotina. Tenho conhecimento de algumas famílias que tiveram que abandonar Alcochete porque não tinham possibilidades para suportar as despesas que os senhorios propuseram. E realmente os preços subiram bastante e eu sei que também há algumas pessoas que estão a vender e a procurar habitação mais nos arredores. A SIC pediu uma reação ao Presidente da Câmara Municipal de Alcochete. Ao contrário do que avança o portal imobiliário, Fernando Pinto garante que este aumento não está relacionado com o novo aeroporto de Lisboa e que os aumentos não são de agora. Este é um assunto que não preocupa o município para já. Tenho algumas dúvidas sobre o estudo recente da Imovirtual e não me apercebi de uma correlação evidente no ritmo a que as casas têm vindo a subir neste concelho. É algo que já vinha a acontecer há alguns anos a esta parte, mesmo antes de se conhecer a decisão do novo aeroporto. Os profissionais do setor imobiliário de Alcochete dizem também não acreditar num aumento tão alto desde o início do ano. Afirmam que estas subidas acontecem já desde o aumento do custo de vida, pelo menos desde 2022. Quando foi anunciado o aeroporto, que foi no dia 14 de maio, nas se calhar 2 semanas subsequentes houve um interesse em terrenos e, portanto, para construção nova, mas efetivamente nos preços da habitação não houve esse aumento. O que tem efetivamente acontecido é que a diferença entre o asking price e o preço de fecho, ou seja, a precificação dos imóveis, aumentou de tal forma que a negociação se torna mais difícil. Há um aumento, efetivamente, que é impulsionado pela procura, mas que se deve principalmente à subida, à escalada brutal dos preços na capital, que obrigam as pessoas a procurarem as periferias. E Alcochete, dentro das várias periferias que existem, sem dúvida que ganha muitos pontos por várias razões. Apesar dos receios num futuro próximo para a população, é claro, sobretudo para o setor da habitação, as vantagens e desvantagens. Se o aeroporto avançar, eu acho que nem toda a gente ainda acredita, portanto já foi muito falado no passado, nós já vivemos aqui alguns momentos especulativos do mercado, precisamente por essa notícia ter sido antecipada. Na verdade, eu acho que a oferta em Alcochete não é grande, portanto nós temos um mercado muito pequeno, muito fechado, não há assim tanta construção e na verdade o crescimento do mercado de Alcochete está igual ao crescimento do mercado nacional. Um projeto aeroportuário a avançar e a valorização da vila de Alcochete a começar a subir. O Governo anunciou que o novo aeroporto deverá estar concluído em 2034, com o objetivo de substituir o aeroporto Humberto Delgado. Olhamos agora para o setor da pesca, que atravessa um momento difícil. São muitas as preocupações de um setor que emprega mais de 15 mil portugueses.
Na semana passada, na Doca Pescas, na Lota de Viana do Castelo, colegas meus de trabalho levaram duas espécies de peixe, posso dizer quais são as espécies de peixe, principalmente o congro, foi vendido, leiloado a preços risórios, 5 cêntimos o preço por quilo. Nós estamos a falar que um pão custa 20 cêntimos, 5 cêntimos. A raia foi vendida a 300. Porquê? Porque não há uma tabela mínima e com estes preços e com este dos intermediários, que são eles que ganham o dinheiro, não é? O pescador não consegue sobreviver. Pedem também que o governo olhe para os trabalhadores que dedicam a vida a uma das atividades mais antigas do país. Percebe-se bem que o setor tem carências, tem dificuldades, que não são correspondidas pelo governo e que é urgente resolvê-las. Portanto, o setor da pesca cada vez encontra-se mais com problemas para a sua atividade, tanto com imposições tanto da União Europeia como do governo, com as cotas de pesca, possibilidades de pesca, a falta de mão de obra, os baixos rendimentos, a própria venda do pescado na primeira venda. Portanto, uma série de problemas que é urgente resolver e que nós temos de trilhar o caminho para os resolver, para que as coisas melhorem, para que a pesca tenha um futuro. Com os baixos salários e a falta de mão de obra nacional disponível, o setor tem sobrevivido graças aos imigrantes, a maioria indonésios. O governo passou de 20% para 40% o limite de estrangeiros certificados permitidos em cada embarcação, respondendo aos pedidos dos operadores. Nos últimos anos perdemos mais de 30 mil profissionais das pescas, dezenas de milhares de embarcações e obviamente aquilo que reflete é que há um desinvestimento enorme no setor das pescas, algo que é estrutural para o país e é fundamental para o país na garantia da sua soberania alimentar. São homens que diariamente dão um esforço muito grande do seu trabalho para que nada falte nas nossas vidas. E são estes homens que são determinantes para o nosso país. E era bom que o governo deixasse de ter políticas que olhem apenas para aqueles muito poucos que já têm muito e olhem para aqueles muitos que têm diariamente muitas dificuldades no seu dia-a-dia. No ano passado, o preço médio do peixe fresco descarregado nos portos nacionais teve uma queda de quase 7%. Para os consumidores, o peixe ficou mais caro, mas os pescadores ganharam menos. A opinião corajosa, a análise independente, a voz que denuncia poderosos e injustiças. Ana Gomes, no Jornal Domingo e também em podcast e na app da SIC Notícias. É português o vencedor dos Oscars do Queijo, que este ano se realizam pela primeira vez em Portugal. O concurso está a decorrer este fim de semana em Viseu. As palmas vão para o amanteigado de ovelha produzido na Serra da Gardunha, que ganhou os Oscars do Queijo. É feito por um pequeno produtor que não estava à espera do prémio, por isso não se encontrava em Viseu, onde decorre o evento com quase 5.000 queijos a concurso. Demonstra que realmente o que nós fazemos muito bem e ao nível dos melhores do mundo e, neste caso, o melhor do mundo. Eu acho que isso também, o facto de termos feito o concurso em Portugal, teve essa vantagem. Tivemos a maior delegação de sempre portuguesa num concurso do World Cheese Awards. 182 produtores a concurso. O sea, vienen jueces de todo el mundo y el concurso se presentan quesos de todo el mundo. De todo el mundo significa que puedes catar un queso de Portugal, pero puedes catar un queso de México ou de Austrália. Então isso é muito enriquecedor. Para quem consegue ir às provas é uma perdição. Não se conseguem degustar tantos queijos, vindos de 47 países. É um paraíso, porque é queijo em todo lado. Não consegue provar todos? Não, mas vou tentando provar aqueles que não conheço mesmo e que tenho poucas oportunidades de provar. Comprando algum que não existe à venda por aqui. Uma coisa única, extraordinária que existe em Portugal, penso que pela primeira vez. Eu sou fã de queijo e, portanto, trouxe a família toda. E valeu a pena a viagem de Lisboa aqui? Completamente. Isto é um espetáculo. Tantos queijos, 4.000 e já não sei, 4.800 queijos, variedades de queijos, é uma coisa extraordinária. A cabra sempre tem um color muito branco. Para quem não tem a oportunidade de fazer as provas comentadas, tem ao lado um festival gastronómico com diferentes expositores, sabores do país e do mundo, onde o difícil é escolher. Este é apimentado e este é com tomate e manjericão. Também há em solução de queijo fresco.
Plantamos o alimento dos nossos animais, temos 1.500 vacas, dando-nos 30 mil litros por dia de leite, e com o leite nós fazemos o queijo fresco, o requeijão e o queijo curado. Que eu vi um anúncio na internet sobre tantos queijos, eu sou um grande fã, por isso, sem opções. E está a corresponder? 100%. Comer hoje sem parar e amanhã não comer mais. E também é para comprar? Acho que sim. Agora vou provar tudo e depois vou escolher umas coisas. Hemos venido específicamente a esta feria. ¿De dónde? De Valladolid, Castilla y León. ¿Por qué? Porque somos adictos al queso, básicamente. Nos encanta el queso. Sí. Estáis a promover os espanhóis, mas também... Todos, estamos probando todos. De hecho, queríamos probar de todas las partes del mundo. Esa es la ventaja de estar aquí, que podemos probar de todos los países. From Bath, in the southwest of England. So we're in the heart of where cheddar is made. So we work with all beautiful artisan cheesemakers from the UK, and we represent them to choose their cheese, show it off for the best that we can. Um fim de semana que marcou a primeira edição dos Oscars do Queijo em Portugal. Uma sala aberta numa zona central do país para que de norte a sul todos possam saborear o mundo aqui. É assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite. Muito obrigada por ter estado desse lado. Desejo-lhe o resto de uma boa noite e até amanhã.